Lucas capítulo 10, versículos inicialmente 19 e 20. Lucas capítulo 10, versículos 19 e 20. Diz assim: Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Contudo, regozijai-vos, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque os vossos nomes estão inscritos nos céus. Amém? Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, traz sobre as nossas vidas uma palavra, Senhor, que possa nos impulsionar a sermos teus discípulos verdadeiros, a atendermos a sua grande comissão, a sermos teus representantes aqui na terra, e não abrirmos mão, Senhor, de nenhuma só prerrogativa, nenhuma só atitude, nenhuma só característica daqueles que o Senhor separou e os comissionou e preparou. Em nome de Jesus, que nesta manhã, Senhor, haja o fogo do Espírito Santo mexendo no nosso coração, trazendo, Senhor, à luz aquilo que o Senhor programou para nós, aquilo que nós temos que fazer e não temos feito, e por isso temos sofrido, Senhor. Ajuda-nos a compreender e aceitar, em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem de hoje é: exerça a sua autoridade espiritual. Exerça a sua autoridade espiritual. Quando eu digo isso, então eu admito que eu tenho autoridade espiritual. E eu quero falar nesta manhã sobre o uso dessa autoridade, que todos nós deveríamos tomar posse e nem sempre tomamos. Ou então nós assumimos para nós essa autoridade espiritual para guardarmos, para, como se disséssemos, colocar num diploma: eu tenho, eu me formei, eu sou capacitado. E eu queria compartilhar com os irmãos então alguns pontos, 3 pontos precisamente, sobre esse comissionamento. Vamos entender aqui o contexto. Já em Lucas capítulo 9, Jesus comissiona 12 discípulos e dá a eles autoridade espiritual. Então, autoridade sobre os enfermos, espiritual. Autoridade sobre os demônios. Ele sabia que os discípulos, saindo para implantar ou propagar o reino de Deus, que essa era a missão deles, avisarem: é chegado o reino de Deus. Jesus já tinha dito no início do seu ministério, dizendo: avisa o povo, é chegado o reino de Deus. E que, fazendo isso, eles certamente encontrariam muitas situações que eles teriam que dominar sobre o contrário do reino de Deus. E nós, até hoje, não podemos nos esquecer, desde aquela época até hoje, que há 2 reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. Não há um terceiro reino, o reino do não quero compromisso com nada, nem de Deus, nem das trevas. Eu estou isento, eu estou em cima do muro. Não há. Há 2 reinos. Obviamente que eu não preciso perguntar aos irmãos qual é o reino mais forte, mas eu tenho uma resposta: o reino mais forte é aquele reino que te vence. Então, se o reino das trevas conseguir te vencer, ele é mais forte na sua vida. E para que ele seja mais forte é porque você deixou. Para que ele seja mais forte é porque você abriu mão daquilo que é mais forte. A palavra de Deus diz: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas se eu não considero quem está em mim, se eu não conheço quem está em mim, se eu não faço uso de quem está em mim, maior é o que está no mundo. Se eu estou fraco na fé, se eu estou fraco no Espírito, se eu não leio, se eu não falo com Deus,
a minha tendência é morrer espiritualmente. E aí o reino das trevas está mais forte, ele vai dominar sobre a minha vida. Mas o que eu preciso te falar nesta manhã, a notícia que você talvez já saiba e eu quero renová-la, é que o reino de Deus está disponível para cada um de nós. Então em Lucas 9 ele nomeia 12, e agora em Lucas 10, a partir do primeiro versículo, ele nomeia mais 72, em algumas versões em 70. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros 72, e os enviou de 2 em 2 adiante dele, também como em Lucas 9, ele enviou 12, 2 a 2, a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Então, esses discípulos são enviados, esses 72 agora são enviados, como se fossem precursores, como se fossem o seguinte: eu vou falar para vocês de algo que está por chegar, ou está chegando, está aí, está sendo implantado, que é tremendo e que vocês não conhecem, precisam conhecer. A primeira coisa, irmãos, que nós como crentes em Cristo precisamos ter, nós temos que anunciar para pessoas aquilo que Deus pode fazer e vai fazer na vida delas. Mas nós temos que ter convicção daquilo que estamos falando e fazendo. Nós não podemos, de jeito nenhum, não devemos, de jeito nenhum, falar com medo. Nós não devemos não falar, pior ainda. Nós não devemos ter dúvida daquilo que estamos pregando, a não ser que nós mesmos não estejamos vivendo. E se nós não estejamos vivendo, nós não vamos acreditar naquilo que nós vamos falar. E ele continua e recomendou: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, da seara, que mande obreiros para fazerem a colheita. Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Você imaginou cordeiro no meio de lobos, irmão? Já imaginou o estrago que um lobo pode fazer com o cordeiro? Mas no Salmo 23 fala o que não acontecerá com as ovelhas que têm um bom pastor. Então, se nós vamos anunciar no meio de lobos a palavra de Deus, que virá logo a seguir, não necessariamente ele pessoalmente, hoje, por exemplo, ele não virá pessoalmente, hoje em dia, mas os resultados desse reino virão. Então nós não somos consumidos por lobos. Não leveis bolsa nem mochila de viagem, nem sandálias, e a ninguém saudeis longamente pelo caminho. Não se prendam, não se agarrem às coisas do mundo. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Irmãos, nós temos o hábito de saudar. Você é crente? Sou. Então paz do Senhor para você. Não, nós temos que dar a paz do Senhor para quem não é crente. Agora, você pode dar e deve dar para quem é crente. Olá, te cumprimento com a paz do Senhor. Mas para quem não é crente, esse precisa da paz do Senhor. E nós não estamos dizendo: você está em paz. Não é isso. Eu desejo a você a paz. Eu estou te trazendo o reino de Deus. Vamos aprender isso. Às vezes a gente tem vergonha, né? Não vou falar não, que aqui ninguém é crente. Aqui é que eu preciso, então. Assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar: paz seja para esta casa. Se morar ali um filho da paz, se morar, a vossa bênção de paz repousará sobre ele. Caso não haja, ela voltará para vós. Ou seja, mesmo que tenha ali alguém que não seja de Deus, se ele quiser a paz, ele vai ter. E se ele não quiser, vai voltar para você a paz. Permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes em uma cidade e ali fordes bem recebidos, alimentai-vos do que for colocado diante de vós, curai os doentes que houver na cidade, e proclamai-lhes o reino de Deus. Proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. E aí no versículo 19 diz: atentai, eu vos tenho dado autoridade. Irmãos, como seria se Jesus falasse para nós: faça isso, faça isso, faça aquilo, e no final não dissesse: eu vou dar autoridade a vocês? Como seria? Como é que você se sentiria?
No mínimo caberia uma pergunta, mas assim? Moisés, quando ouve Deus, quando ouviu, né? Quando ao ouvir Deus dizer para ele: olha, você vai em meu nome, você será como Deus, não vai ser Deus, mas você será como Deus, e vai lá no Egito e vai tirar o meu povo. Ele disse: como eu vou fazer isso? Deus ainda não tinha dito para ele, e ele perguntou: como eu vou fazer isso? Eles não vão acreditar em mim. Além do mais, eu saí de lá fugido. Como é que isso vai acontecer? Ele disse assim: diga que o eu sou te enviou. Eu estou te dando autoridade. O eu sou. Eu quero falar nesta manhã sobre essa autoridade espiritual. Olha para mim. Alguém levanta a sua voz e diz o seu nome para mim. Alguém. Faz assim com a mão, levanta e diz o seu nome. Eu conheço todo mundo aqui. Eu quero que você diga o seu nome. O Jorge falou primeiro. Jorge, essa autoridade está para você. Essa autoridade está para você. Essa autoridade está para você. Está para você também, Alexandre. Está para quem quiser. Para todos. Davi, Tereza, Elaine. Oh, amém. Está para você. Neuza, Licínio, uai, sou. Essa autoridade está. Eu estou dando tempo para você pensar: que autoridade? A autoridade de Deus. Mas não sou eu que estou falando, ele está dizendo: não, pastor, isso aí foi para os discípulos. E você é o quê? Terminou a Bíblia aqui, então eu rasgo o resto. Ele está me dando, meu irmão. E o inimigo confunde a gente, usando crentes, usando pastores, usando igrejas, para dizer que isso acabou, que isso foi lá no Novo Testamento, só lá no tempo de Atos. É aquilo que eu falei aqui na consagração. O inimigo não vai dizer: Deus não tem esse poder para te dar. Ele não vai falar que ele não é doido. Eu respondo para ele uma coisa só: não tem? Como é que ele te venceu na cruz, seu derrotado? Ele não faz isso. Mas eles não interpretam. O que tem de intérprete reinventando a Bíblia, como diz o outro, reinventando a roda, né? Nós não estamos debochando, nós estamos chamando a atenção. O apóstolo Paulo fala isso nas cartas dele a Timóteo, a Tito. Haverá um tempo que as pessoas vão querer ouvir o que eles querem ouvir. Deixa eu entrar aqui. Gostei dessa turma. Uau! Como é que é o negócio? Você será vencedor, amanhã você vai ganhar, depois da manhã você vai ganhar mais, depois você vai não sei o quê. Que legal, que legal. Mas você sabia que essas palavras dele não é mentira? Acontece o que antecede a isso? Antecede isso a autoridade. E essa autoridade só quem pode nos dar é o Senhor. E eu quero então destacar 3 pontos importantes para isso, para nós exercermos a nossa autoridade. Primeiro, mostre a Jesus que você pode receber essa autoridade. Você daria autoridade a um funcionário seu que não merece nenhuma autoridade, nenhum crédito? Seja sincero: olha, você que é comerciante, você que é dono de empresa, ou que não é, mas que trabalha e sabe como é que o seu patrão atua, seu chefe, seu líder. Como é que você pode dar autoridade a uma pessoa destrambelhada? Você daria uma autoridade a uma criança para resolver coisas de adultos? Não. Você daria uma espada que penetra até a divisão de alma e espírito na mão de uma criança? Claro que não. Você daria uma navalha na mão de um adolescente e diz: brinque com isso aí, vai lá brincar com seus amigos, brinca de cortar? Não. Então, a primeira coisa, nós temos que mostrar a Jesus que nós podemos receber essa autoridade. E como é que, com que finalidade? E depois eu vou destrinchar. Com a finalidade de dizer assim: eu estou entendendo o propósito que o Senhor está me dando para essa autoridade. O Senhor está me dando autoridade, mas o Senhor não está me fazendo ser dono de mim. O Senhor está me dando autoridade, mas eu estou entendendo que eu preciso estar ligado a Ti, que senão essa autoridade não funciona.
Há pessoas que querem ter autoridade e não fazem parte do corpo. Em João capítulo 15, diz que o ramo que não dá fruto, a vara que não dá fruto, ele corta. Imagine um braço. O que é isso aqui? É um braço. E esse aqui é um braço. Você sabe por que ele é braço? Porque ele funciona como braço. Sabe qual é o nome disso aí que você está sentado? Cadeira. Se não sentar nela, ela não é cadeira. Há um estudo que diz que aquilo é aquilo porque funciona como aquilo. Falei demais, né? Filosófico essa demais. Então, quando o braço é retirado do corpo e colocado ali no chão, ele deixou de ser braço. Ele é um membro qualquer, que vai ser atrofiado, vai ser queimado, pisoteado. Então, a raiz de tudo, o X da questão é a autoridade. A pergunta que eu fiz a você, o pedido que eu fiz que você dissesse o seu nome e fui declarando, você tem autoridade? É para você acordar que tem autoridade. Pastor, mas eu não tenho funcionado na minha vida, são outros 500. Nós vamos aprender, não somente hoje, mas a partir de hoje. Imagina você quer fazer um curso de engenharia, quer ser um engenheiro civil, mecânico. Não, mas eu já decidi, eu vou lá saber como é que funciona tudo. Na primeira aula ele diz como é que funciona. Eu vou ficar um mês lá, depois eu já saio engenheiro. Não. Então nós temos que pagar um preço. Esse preço que nós vamos pagar, só nós podemos pagar. Porque o outro preço nós não podíamos e Jesus já pagou por nós. Ele conquistou essa autoridade. Em Efésios diz que ele tomou essa autoridade nos céus, na terra, nos astros, e deu à igreja. Nós temos tanta autoridade que Satanás não tem poder para atuar livremente no mundo ainda. Você sabia disso? Está em Apocalipse. Por causa do Espírito Santo. Ué, mas eu sou a igreja, pastor, não é o Espírito Santo. Mas o que detém o Espírito Santo aqui é a igreja. O que segura é a igreja. Já falei isso aqui várias vezes, isso é bíblico, irmãos. Quando Jesus arrebatar a igreja, o Espírito Santo terá restringido, ou seja, será restrito, não porque ele vai perder poder. Uns dizem que o Espírito Santo sai da terra, não sai, que senão quem estiver aqui que vai se converter, não vai poder, porque quem convence do pecado, justiça e do juízo é o Espírito Santo, mas ele vai dar um passo e vai ficar ali, e o diabo vai ter liberdade de agir. Alguém um dia me perguntou, pastor, vai ter então segunda chamada? Segunda chamada. A gente vai ter oportunidade? Eu falei, você eu não sei, eu vou embora, eu não quero nem saber de segunda oportunidade. Mas então, vai ter uma oportunidade, a gente vai ter a segunda chamada. E eu respondo, sim senhor. Resolvido. Agora, meu amado, está ruim hoje? Está ruim? Você imagina o diabo agindo livremente, sem restrição. Se segura. A Bíblia fala de certas coisas que vão acontecer, depois você lê Apocalipse, você vai ficar impressionado. Você não vai aguentar, vai ter gente que vai dizer, eu quero morrer, eu não aguento. A gente vai querer morrer da caatinga que vai haver, da podridão de um terço dos rios e mares que vão se apodrecer. Só disso. Estou nem falando de outras coisas. Às vezes a gente passa ali num lugar ali, tem um córrego ali que solta um cheiro de dia, e meu Deus, quem aguenta isso? Por isso você vai ver, se você ficar aí para contar a história depois. Então mostre que você é confiável, que você está disponível para representar esse reino, porque não adianta você dizer que é do reino quando chama que eu estou de férias. Não adianta você dizer, eu posso representar o reino, e quando o Senhor diz, vem cá que eu vou te capacitar, para te capacitar, esse tipo de capacitação que eu vou te dar, eu vou ter que te amassar primeiro. Não, amassar não é comigo não, amassa é outro. Eu vou te tirar alguns privilégios,
eu vou te fazer ficar meio... Porque só assim você vai orar 5 vezes por dia, porque você está orando uma. Pode ser e pode não ser. Eu não sei o que Deus quer contigo. Aliás, eu não sei tudo que Deus, mas eu sei o que Ele quer contigo. O que Ele quer contigo é que você tenha autoridade espiritual e represente o reino dEle. O segundo item desse primeiro, que mostra em Jesus que você pode receber essa autoridade, é que você está com foco na missão. O que é foco na missão? Você pode fazer tudo o que você quiser aqui, mas você tem que lembrar que o seu foco é a missão. Então, para você ter autoridade, você está se santificando. Isso é um dos processos de santificação, onde eu ponho meu foco nas coisas de Deus e tiro o foco das coisas do mundo. Embora eu participe das coisas do mundo, mas eu não participo de todas. Embora eu goste de coisas da carne e coisas também de carne, mas isso não é o meu foco. Embora eu goste de ir a um cinema, goste de um teatro, mas eu não gosto de todos os cinemas, de todos os teatros. Todavia, em todos esses lugares que eu posso ir, porque todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, então nas que me convêm e que eu posso ir, eu preciso representar o reino de Deus. Eu preciso chegar ali e alguém dizer assim, ó, chegou um aí, ó. Preciso. Hoje à noite eu vou pregar sobre um tema ainda ligado à autoridade, onde nós vamos falar que nós estamos perdendo a nossa identidade. O povo de Deus está perdendo a identidade. Nós vamos demonstrar. E isso resulta em falta de autoridade. Você precisa demonstrar que você é confiável para Deus. O apóstolo Paulo disse assim, eu não estou sentindo confiança em você. Ele não falou com essas palavras, mas o contexto é, você vai entender agora. Eu estou tendo que dar leitinho para vocês. Eu estou querendo dar uma comida mais consistente já. Eu não posso confiar, não é confiar que você vai me trair, não. É confiar que você vai desenvolver. Se eu chamar o irmão Tiago aqui, eu sei o que eu quero. Eu quero cantar um corinho aqui, pega o violão, Tiago. Porque eu já vi que ele toca, eu vou confiar, ele vai tocar. Ou o Rodrigo, vai ali para o teclado. Ou também para o violão, né? Eu não estou podendo tocar nada porque eu estou com a unha machucada aqui. Mas eu não posso exigir isso da minha esposa, que eu conheço tanto. E porque conheço tanto, eu sei que ela não vai tocar nada. Não posso exigir. Então, eu não confio que ela vai tocar. É nesse sentido, todos os irmãos estão entendendo. Eu sou confiável. Pode... Às vezes as pessoas vêm comigo, oh, manda no peito aqui que eu resolvo. Manda comigo, deixa comigo. Não é assim? Isso se consegue através do processo de santificação. O processo de santificação, ele tem várias vertentes. Todas são importantes. Domingo passado, sábado/domingo passado, nós pregamos sobre sermos menos cabeça e mais corpo. Mas eu estava falando do cabeça e corpo da igreja, de Cristo. Nós tem hora que estamos querendo ser cabeça, Cristo, quando temos que ser corpo. E só nós podemos ser corpo, Cristo não pode ser corpo. Ele pode mandar através da cabeça a seiva para o corpo. E ao desenvolvermos esse corpo, fazemos com que o corpo fique forte, é um processo de santificação. Que eu vou ver o meu irmão ali, pisando meio de lado, eu, como parte desse corpo, vou falar com ele, está pisando errado, irmão. Santificação. Porque se 2, 3, um basta, mas 2, 3, 4, pisarem torto, o corpo todo vai andar cambando daqui a pouco. O que é isso?
Minha esposa foi ao médico um dia e ele disse assim: você está pisando errado e por isso está doendo a coluna. Pisou errado, afetou a coluna. E a coluna faz parte do corpo. Segunda coisa, então primeiro mostra Jesus que você pode receber essa autoridade. Isso aí depende de você. Você não faz sozinho, mas depende de você dizer: eis-me aqui. Eu acho pelo menos 5 mãos para me dizer hoje: Senhor, eis-me aqui. Acho? Aleluia, achei mais, graças a Deus. Quem sabe, se você ainda não se acha pronto a dizer isso, até o final da mensagem, você possa dizer. Segunda coisa, exerça, agora vamos considerar que essa autoridade já foi dada a você. Exerça primeiramente em você mesmo essa autoridade. Exerça em você mesmo essa autoridade. Em Lucas 9, 23 diz assim: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e caminhe após mim. Então, exercer sobre você mesmo a sua autoridade é você dominar aquilo que te desdomina. Esse termo não existe, é shalom cultura, viu, irmãos? Não sei se não existe, mas é um termo feio. Desdomina, aquilo que te tira o domínio. O que te tira o domínio? Então você tem que dominar isso. Como? Com autoridade espiritual. Em outras palavras, o treinamento é contigo primeiro. Como é que você está olhando lá um cisco no olho do vizinho? Quem disse não foi eu não, foi Jesus, tá? Se você não gostar, você briga com ele. E você tem uma trava, tem lá uma pedra, tem lá um trem grande, como diz o mineiro, no seu olho. Você precisa dominar primeiro em você, para depois você ter domínio próprio. Você precisa ter autoridade sobre o mal, sobre os pensamentos, autoridade sobre a falta de vontade, autoridade sobre o desânimo, autoridade sobre a sua falta de caráter, se você tiver falta de caráter, ou caráter desviado, caráter conturbado. Você precisa ter essa autoridade, é sua. Quando você quer uma coisa, por exemplo, não, eu vou arranjar esse emprego, não, eu vou arranjar, você está falando contigo, amado. Você está dando supapo em você. Não, mas eu não vou ser mais assim. Alguém pegou e te enganou a segunda vez, na terceira não vai, eu te prometo, e fica uma fera. Você está falando com quem? Contigo. Amém ou não amém? Fala mais alto. Tenha domínio sobre os seus erros e seus pecados. Não significa dizer que você não vai errar e não vai pecar. E com isso eu não estou fazendo apologia a errar e pecar, tá? Eu estou dizendo assim, quando você errar ou pecar, você vai saber que errou, isso é domínio. Está errado, eu não podia ter feito isso. Não sei se acontece com você, mas comigo acontece. Mas deve acontecer com cada um. Você fala um negócio, daqui a pouco, meu Deus, estou arrependido, eu não devia ter falado. Quando você fere um irmão sem querer, ou então querendo, e viu que aquele irmão ficou, mas eu não sabia que ele ia ficar tão mal. Irmão, você me perdoa, domínio sobre você. Porque o diabo não quer que você faça isso. O diabo quer que nada, ele merece. Ele merece. Mas você tem domínio. Mande primeiro em você. Como é que você quer mandar no diabo se você não manda em você? Para nós mandarmos no diabo, nós temos que mandar em nós. E como é que eu consigo mandar em mim? Tendo a autoridade de Deus sobre a minha vida. Porque aí eu vou ter o espírito mais forte do que a carne. E a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Está aí, meu irmão. Então seja campeão da sua vida. Diga, eu quero ser campeão da minha vida, fala aí. Escreve isso, irmão, para você lembrar. Procure não se empolgar com as coisas do outro reino. Não seja igual. Nós temos hoje visto aí que as pessoas estão ou com medo, ou sem graça, ou de alguma coisa. Eles não querem desagradar o outro reino.
E eles chegam tão perto que eles vão morar lá daqui a pouco. Ló foi chegando para perto, foi chegando para perto, foi chegando para perto, daqui a pouco ele estava lá em Sodoma, morando lá, daqui a pouco estava trabalhando em Sodoma. Você tem que ter autoridade sobre isso. Não se empolgar com as coisas do outro reino. Isso não significa que você não vai ver, mas não se empolgue. Não se empolgue com o que o dinheiro pode fazer para você e com você, não se empolgue. Mas busque o dinheiro, mas busque antes o domínio sobre o dinheiro. Em todas as coisas você precisa ter esse domínio. A Bíblia fala, um dos frutos do Espírito, domínio próprio. Irmãos, isso tudo que eu estou te falando, você não vai sair daquela porta ali pronto, é exercício. Mas faça um mapa na sua vida. Se você esbraveja 10 vezes por dia, faz um mapa, dia tal, esbravejamentos, 9, opa, já diminuí, 8, 7, até você zerar, é treinamento, não tem jeito. Você é tão disciplinado na sua, como é que chama? Ginástica? Como é que chama na sua academia? Você é disciplinado. Por quê? Não quero me parecer feio. Não. A mulher então, né? Às vezes ela está com 25 gramas a mais, ela se mata para perder 25 gramas. Que ninguém está vendo, mas ela está vendo. Esse é o princípio da espiritualidade. As coisas nós vemos primeiro. Eu sei aonde eu erro. Às vezes você não está percebendo. Eu contei aqui que quando eu era jovem, antes de namorar a Vera, eu era jovem, lá na igreja, eu era o sonho de consumo para várias sogras lá. Estou falando para você que eu era. Você está rindo? Eu era. Eu trabalhava fora desde os 15 anos de idade. Tinha meu próprio carro com os 17, 18 anos. Com 17 eu tinha em sociedade com a minha esposa, com a minha irmã, já falecida. E depois com 19 anos, eu tinha o meu Fusca, tala larga, vidro bolha, lembra aí que é da minha... Ei, Davi, vidro bolha, volante Fittipaldi. Não faltava nenhum culto, sentava no primeiro banco, líder dos jovens, depois líder disso, líder daquilo. Eu era o sonho de consumo, irmãos. Mas elas não me conheciam. Quem me consertou foi a Vera. Não me conheciam. Eu era mentiroso, irmão. Eu não sei quem mentia mais, se era eu ou se era o outro lá. Eu tinha... Carla, você já me conheceu transformado, viu, Carla? Carla já me conheceu transformado. É da minha época lá, ela é mais nova, mas ela me conheceu transformado, já batizado no Espírito Santo. Mas eu era um sonho de consumo. Mas eu sabia quem eu era. Olha para mim. Posso descer aqui? Beto, me ajuda aí, Beto. Vou bagunçar a tua gravação agora. Eu dou um trabalho para o Beto. Irmão, estou pensando aqui num cargo aqui na igreja. E eu queria que você trabalhasse nisso daqui. Eu estou te convidando. Pastor, posso orar? Nem todos que falam que posso orar, é isso que eu vou dizer. Aí depois, pastor, não dá não. Não vai dar para mim. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele não pode exercer aquele cargo. Ele tem alguma coisa que o impede. Ou que ele não tem vontade de nada, ou que ele tem algum pecado oculto e que a gente vai acabar descobrindo, porque nada fica encoberto. E ele tem medo. Quem sabe que tem um problema? Eu? Não, ele. Quantos entenderam isso? Então é você quem sabe primeiro. Amém ou não amém? Já tinha pensado nisso? Tem coisas que a gente vive fugindo, com medo das outras descobrirem, mas eu já sei que eu tenho. Eu vou dormir, eu sei que eu tenho. Ah, meu Deus. Daqui a pouco nós vamos ajoelhar aqui para pedir perdão a Deus para vir aqui, ó. Você vai falar um monte de coisa só dos últimos dias para cá. Você, eu, nós todos.
Quantos estão entendendo onde eu quero chegar? Mas há uma coisa. Se você quiser, você vai dizer assim: a partir de hoje, eu tomo a decisão de não querer mais isso. Não significa que a partir de hoje você não vai fazer mais. Mas a partir de hoje o seu foco será diferente. Você agora vai passar a se dominar. Mandar em você. Demônio, você está falando bobagem aqui no meu ouvido, eu não aceito isso não, sai daqui, em nome de Jesus. Isso é quando ele diz assim: larga essa amizade. Há amizades que você precisa largar. Estou dizendo uma amizade que você não precisa largar. Larga essa turminha, sai da igreja. Isso é o que o diabo quer, sai da igreja. Vai para outra, lá na outra ele vai te apontar outra, sai da igreja. Na quarta você não está em igreja nenhuma, você vai chegar à conclusão de que eu sou a igreja, eu sou o meu culto, eu estou em casa, não me aborreço com ninguém. Pode ser que não, mas também não serve a ninguém, não ora por ninguém, não vai aos cultos, não se oferece para orar, para expulsar um demônio de alguém que porventura esteja precisando, ou curar alguém através da tua oração. Defina afinal o que você pretende da sua vida espiritual. Onde nós queremos chegar, irmãos? Onde nós queremos chegar? Será que Jesus está lá do céu e diz assim: não sei o que está acontecendo ali, deixa eu olhar. Ô anjo, vem cá, dá um pulinho lá, fica do lado deles xeretando lá, para ver o que eles estão falando. Será que Jesus precisa disso? Ele já sabe, irmão. Aliás, ele sabe antes de você pensar, ele já sabe. E nós às vezes pensamos que está tudo numa nice, tudo na boa. Não está. E você sabe primeiro do que eu, ou do que ele, ou do que ela, ou do que aquele, que não está bem contigo. Solução, pastor? Solução, declare agora, denuncie. Há coisas que você mesmo pode se acertar com Deus, e há coisas que você precisa de alguém. Por isso é que tem 2 a 2. E a Bíblia diz: é bom que 2 andem juntos, porque se um cair, o outro levanta. Nada é por acaso, irmão, nada é de brincadeirinha na Bíblia. Significa que você pode cair, mas significa também que você tem alguém ao seu lado, com a autoridade de Deus, que vai te levantar. Primeiro eu falei da autoridade. Se você não tiver, é só da boca. Pensamento positivo, poder da mente, você consegue muita coisa, mas não resolve. Porque o que aniquila o mal é o poder de Deus. Por último, verbalize a sua autoridade. Como é que você vai ter autoridade se você não falar com o diabo? Está amarrado. Você olha para ele, fica assim. E ele não está nem aí, ele pode estar até entendendo, mas ele só ouve, ele só obedece o que ele ouve. Isso eu chamo de ser proativo espiritualmente. Fale. O inimigo precisa reconhecer quem está dando a ordem. Até a morte sabe quem está falando com ela. Jesus falando. Lázaro. Alguém falou assim: Lázaro, agora você tem que ir, porque quem está falando lá é o dono da morte, da vida, está lá fora. Aí ele falou: eu não queria ir, mas agora eu tenho que ir. A morte. Sai dele. Sai daí, morte. Vida. Volta para cá. A Bíblia diz que pela palavra, tudo que está feito se fez. E você quer resolver sem palavra? Verbalize. Esse ano de 2023 eu quero passar perto dos irmãos assim, discretamente, e ver um irmão falando assim: eu te abençoo, minha amada, em nome de Jesus. Ser forte e corajosa. Ser forte, meu irmão. Eu te abençoo.
eu te liberto, irmão, dessa opressão que você disse para mim que está sentindo. Eu te tiro essa tristeza da alma, em nome de Jesus. O nome de Jesus, a autoridade é dele, ele te delegou. Sabe por que você não faz? Porque você tem medo, você acha que não funciona. Como é que você vai fazer? Como é que você vai saber se não funciona se você não usa? Quando você compra uma ferramenta nova, vamos lá, um negócio aí. Uma vez eu fui ao Japão e já há muitos anos já tinha isso lá. Agora começou a aparecer aí no site. Há 20 anos atrás, quando eu fui a primeira vez, tinha uma chave de fenda que ela dava a volta, fazia assim, para entrar, ela parecia uma cobra. Você apertava assim, um negócio, parafusava assim debaixo da pia, fazia um negócio, e a gente ficou assim, que é isso? E olha que eu tinha lá comigo um pastor dos Estados Unidos, que também tem muita coisa, eu nunca vi disso. E a gente ficou, uau, vamos comprar? Vamos comprar. Aí o pastor comprou. O que ele fez? Foi lá testar. Ué, senão, aperta um parafuso para mim, eu tenho aquela chave. Ih, veio com defeito, não funciona. Então agora, como é que eu verbalizo? Eu vou dar alguns sinais que está aqui. Deus falou. Jesus falou, né? Deus, com os discípulos. Primeiro, está no versículo 5 desse capítulo 10. Diz assim: assim que entrardes numa casa, dizei em primeiro lugar, paz seja nesta casa. Então a primeira coisa, estabeleça a paz de Jesus onde você estiver. Eu não quero, mas enquanto eu estiver aqui vai ter que ter paz. Eu não aceito ambiente turbulento na minha vida. Aonde? No meu trabalho. Você tem autoridade? Determina, não é pede por favor, determina. Quem tem autoridade não pede por favor, dá a ordem. Ambiente, eu te ordeno. Quando eu chegar aqui é luz e acabou a conversa. Espírito de fofoca, espírito de entregação, que entrega um para o outro, espírito de tudo coisa ruim. Você vai vendo, vai falando assim, eu te ordeno em nome de Jesus, estabeleça paz aqui. Isso se precisar falar nessa altura. Se não precisar, você chega assim, a paz aqui para todos nesse dia, nesse ambiente. Irmãos, eu estive internado no hospital, os irmãos sabem disso, né? Já em final de 2020, com Covid, fiquei lá um mês no CTI. Mas estava lúcido, não precisei de ser entubado, então eu estava lá. E eu falei assim, eu vou fazer o que Deus mandou fazer aqui. Quem pode fazer isso? Sou eu. Quem tem autoridade? Sou eu. E eu comecei a orar pelas enfermidades. Mas eu não podia ir nos leitos. O que é que eu fazia? A enfermeira chegava perto de mim, vem cá que eu vou orar por você. Senhor, unge as mãos dela. Aí eu falei assim, eu vou ser ousado, o cara não vai me bater. O médico chegou, eu falei assim, doutor, posso orar por o senhor? Claro, é sempre bom oração, não é assim que se fala, mas eu sei que ele não... Então tá bom, é sempre bom oração. Eu vou orar. Senhor, dá sabedoria a esse médico, porque era uma doença nova, irmãos. Até comigo ali, eles estavam testando algumas coisas, não sabiam. Senhor, ensina eles, fala com eles, Senhor. E um dia, quando eu abri o olho, ele estava lacrimejando. E ele falou, muito obrigado, a gente precisa mesmo, sabe, senhor Isaías, porque aqui tem coisa que a gente nem imagina que vai enfrentar. Mas aí eu preciso mostrar o reino de Deus. E ele veio fazer aqui uma coleta de sangue, ele faz um acesso aqui na virilha, né? E toda hora o negócio emperrava e não saía o sangue. Aí eu estou lá de madrugada, porque exatamente para isso, para ele não ter que furar. Então ele chega, ele mete uma agulha ali, tira, você nem vê. Algumas vezes eu estava dormindo, tirou o sangue, eu não vi. Porque está ali dentro da pistolazinha, então. E eu acordei, falei assim, está vendo? Ele emperrou de novo, nós vamos ter que rasgar de novo a virilha dele, fazer, eu te acordei, falei, em nome de Jesus, não. O senhor está com medo? Eu disse, não, mas vai funcionar. Você permite que eu ore? Amém ou não, filho? Está gravado, irmãos, eu gravei, está no meu gravador. Eu teria muito temor a Deus, eu seria um inconsequente do púlpito da igreja falar um negócio que eu não fiz. Eu digo, bota a tua mão aí. Ela botou a mão.
Agora bota a mão na máquina que está emperrada. Ela botou a mão e ficou olhando para mim. Uma médicazinha bonitinha, novinha. Eu, Senhor, faz isso funcionar em nome de Jesus, não só para não me fazer nada de acesso, é para não atrapalhar. Eles estão aqui há 5 minutos, Senhor. Foi uma oração mais ou menos dessa. E não sai daqui, eles têm mais 30 leites para ver. O negócio, puf, funcionou. Você não vai falar assim, você não vai falar, não pode falar, você sabe que funciona. Sabe o que aconteceu? Daí 1 ou 2 dias, eu estou lá, médicos e enfermeiras, 3, 4 na porta. Bom dia, troca do plantão, 7 da manhã. Bom dia, senhor Isaías, está tudo bem? Tudo bem. Passamos aqui para o senhor orar por nós. Você crê nisso, irmãos? E eu digo amém. Nós não podemos entrar aí porque nós não somos daqui. Começou a espalhar ali dentro do CTI que tinha um pastor ali orando. E uma enfermeira falou para mim, áudio, está gravado, pastor, Deus te trouxe aqui, porque aqui já tiveram outros cristãos e pastores, só que eles não conseguiram falar, ou eles foram entubados, ou eles não quiseram falar, e o senhor está falando, então Deus está te usando, continue. Nunca mais vi essa mulher. Ela foi para cá, depois me mandou isso, uma enfermeira, eles trocavam muito. Irmãos, isso é verbalizar. Você não tem nada a perder. Olha para mim. Não tenha vergonha. Eu vou fechar o olho para não ver você. Para você não ficar envergonhado comigo. Estou de olho fechado. Olha para mim se eu estou de olho fechado. Pronto, fica melhor ainda. Você que está com um problema na sua vida, seja espiritual, seja emocional, seja de enfermidade física, põe agora a palavra em ação e fale com autoridade. A autoridade não precisa gritar, mas é firme. Autoridade. Determine, em nome de Jesus, isso assim, assim, você vai sair da minha vida já. Estou te esperando. Pode falar. Você não precisa dizer alto o seu problema para os outros não ouvirem, mas pode dizer verbalizando, eu te ordeno agora, doença, vício, sai agora em nome de Jesus, na autoridade de Deus, fala isso, fala. Quero ver ficar, pronto? Acabou. Você vai fazer isso sempre, irmão, mas não fala assim, Senhor, me abençoe, não é bênção, irmão. Isso é guerra. Você está mandando, ô intruso, sai daí. Ô intruso, você que está pisando no meu pé. Diz que um cara estava no ônibus, sentado e os caras tudo em pé. Aí um cara grande, pesado, maior do que o Raimundo, forte, pisou no pé dele. Quando ele olhou assim, o cara parecia uma jamanta de tão forte. Aí ele com o pé doendo, o cara pisando no pé dele, ele falou assim, meu amigo, por gentileza, se não for difícil, se o meu pé não estiver machucando a sola do teu pé, quem sabe você não se incomoda. Ele levou ali uns 2 minutos para pedir, com medo do cara dar um tapa nele. Aí o cara, rapaz, desculpa, saiu. Aí ele falou, se eu soubesse eu tinha falado direto, ainda levei 2 minutos com dor no pé. Quantos estão entendendo isso, irmão? No versículo 9 do capítulo 10, ele diz, curai os enfermos, curai os doentes. Sabe o que significa isso? Mostre o outro reino. Mostre o outro reino. Diz assim, mas você tem isso, você tem esse problema? Não, vem cá, eu posso orar por você? Orei ali por cerca de, segundo anotaram lá para mim, mas eu sei pelas pessoas que eu orei, depois eu mandei lá um CD de presente para cada um CD meu, lá com um cartãozinho. Cerca de 50 e poucas pessoas, 50, 53, eu orei. Tive resultados imediatos e acho que hoje estão tendo lá. Até para engravidar eu orei, irmãos. Não eu engravidar, tá? Enfermeira, pastor, olha por mim, eu e meu marido estamos querendo ter filho e nós não conseguimos.
Meses depois, né, ela mandou: estou grávida, pastor, e agora já mostrou o filhinho lá. Pode ser uma enfermidade, ela podia estar com alguma coisa obstruída, e era o sonho dela. Orei por outras causas. O que é isso? Mostre o reino de Deus, curai os enfermos. Irmãos, nós estamos com medo de orar por enfermos. Às vezes chama aqui no altar, vem pessoas, alguém vem orar aqui, fica um de lá, olha para o outro, olha, não, acho que ele não chamou meu nome. Eu preciso chamar o teu nome, você já foi chamado por Deus há muito tempo. E se eu não souber o teu nome, como é que faz? Você não vem? Mostre que o reino de Deus é chegado e está disponível. Querido, está disponível. Está aqui. Está dizendo aqui: curai os doentes que houver na cidade e proclamai-lhes: o reino de Deus está à vossa disposição. Irmãos, tem muita gente com o reino do diabo, não talvez trabalhando para o diabo, mas adepto ao diabo. Mostra que eu tenho um reino novo para você. Como é que funciona? Assim, ó. Isso tudo que eu preguei para você aqui, você não precisa falar exatamente nos mesmos detalhes, mas você vai apontar para ele: faz isso, verbalize, fala agora, repete aí comigo, em nome de Jesus. Ela: em nome de Jesus, eu te ordeno, amém, amém, pronto. E deu certo, mas é para dar, irmão. E por último, no versículo 19, que é o versículo chave que nós abrimos: não se intimide com o inimigo, mas expulse os demônios. Atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. Estou te dando autoridade sobre todo o poder do inimigo. Sabe o que é todo o poder? Primeiro, você está vendo que o inimigo tem poder. Tomou susto agora? O inimigo tem poder, está dizendo aqui. Mas o poder que ele está te dando, pisa esse poder. Você precisa acreditar nisso, irmão. Mas eu acredito. Por que de vez em quando? Pastor, o diabo fez isso, o diabo está assim comigo. Ô irmã, me ajuda em oração, porque o diabo está furioso. O dia que você chegar, o diabo está alegre comigo, eu vou dizer: irmã, vai se ver, porque o diabo está alegre com você, está fazendo a vontade dele. Você recebeu autoridade? Então não guarde, exerça essa autoridade. Comece como eu comecei, talvez, eu vou te dar, você pode ter outras formas de fazer isso, mas eu começaria assim. Você vai tomar um café ali, o irmão diz assim: irmão, como é que está? Eu não sei, rapaz, estou com desânimo esses dias. Ela, em nome de Jesus, espírito de desânimo, eu te ordeno, sai dele. Ou então, quando muito, não tem intimidade, pastor, vai dizer que ele gosta do desânimo. É verdade, você tem razão. Então vamos fazer o seguinte: você está feliz com esse desânimo? Não. Você queria estar desanimado? Não. Então, você não queria estar desanimado, mas você quer estar animado? Porque também não quero estar desanimado, mas não quero também estar tão animado, né? Quero estar. Então, espírito de desânimo, eu te ordeno, que eu sei que está na vida do Joãozinho, do Sebastião, do João, eu te ordeno, sai agora na autoridade do nome de Jesus. E se não sair? Isso não é com você, não é com Deus. E vai para frente, faz o segundo, daqui a pouco alguém vai te procurar. Ivani, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Sumiu. Aí, além de você, falou assim: caramba, edificou a minha fé, então eu tenho autoridade. Daqui a pouco você está orando: câncer terminal, te ordeno, sai daí agora, em nome de Jesus. Mas você começou com desânimo, com gripe. Alcançou? Então, para fechar, isso aqui em Lucas 9 e Lucas 10 é o preparo para Atos 2. É como se fosse, não é, como se fosse um batismo com o Espírito Santo. Não foi, por quê? Porque senão eles não seriam batizados em Atos 2.
Foi uma aula prática. Porque a Bíblia aponta assim, lá no Antigo Testamento aponta para as coisas que aconteceram, né? E Jesus ia apontando por uma série de coisas que iriam acontecer. Sobre a ceia, a Páscoa, a ceia, cordeiro de lá, cordeiro de cá, cordeiro vivo, cordeiro santo. Ele vai mostrando tudo o que era apontado no Antigo Testamento. E ele agora aponta. E ele diz, antes de receberem, vocês receberão poder, Atos capítulo 1, ao descer sobre vós o poder. O que é o poder? Autoridade. Eles não tinham, eles receberam especificamente em Lucas 9 e Lucas 10. Depois voltaram. Tanto que em Lucas 9 os 12 recebem, em Lucas 9, 37 trazem um menino para ele curar, um lunático, e eles não conseguem. E o pai disse, eu trouxe os seus discípulos, e eles não puderam. Perderam a autoridade? Não, porque foi específico para aquela missão. Aí em Atos 2, ele diz para todos, agora recebereis poder sobre vocês, todos vocês, vocês terão uma autoridade. Até quando? Agora não até Lucas 10, terminando em 10, passa para o 11 já não tem. Até eu voltar. Que aí depois vocês não vão precisar mais, porque não haverá o mal. Estaremos juntos. Aí lá só usufruir da graça de Deus. Quantos entenderam essa mensagem? Quantos querem essa autoridade de Deus? Eu quero. Agora cuidado, não queira essa autoridade para ostentação. Não queira para aparecer, para as pessoas fazerem fila, vamos na casa da fulana para ela orar por nós que ela tem poder. Não, esse poder é seu também. Você pode ir, é bom orar uns com os outros, não, mas não idolatre dizendo que só ele tem. Nós temos, você tem, essa igreja tem. Já passaram aqui pessoas curadas de câncer, vocês sabem disso? Pessoas que tiveram grande... A igreja tem autoridade, então ela não é de Deus. E não necessariamente é o pastor que vai orar que isso vai acontecer. Vai ter casos que eu vou orar, não vai acontecer. E você vai orar e vai acontecer. Isso é de propósito, para pulverizar e Deus não deixar que um pense, eu sou o detentor da autoridade. Vamos ficar de pé? Quero orar agora por todas as vidas que estão aqui e por todas que não estão, mas estão me vendo ali na gravação. Não deixe o inimigo dizer para você sobre o outro reino. Não se afeiçoe, não tenha vergonha. Honre o Senhor. Tenha coragem de dizer, isso não me pertence, eu não faço parte dessa turma. Mas você pode conversar comigo? Não só posso, como vou. Mas não vou me associar a você. Mas eu vou conversar com você aqui. Até porque, quem sabe, conversando comigo, você vai conhecer o reino de Deus. Porque eu tenho coisas novas para te apresentar. Em nome de Jesus. Eu quero orar, mas de coração. De coração. Eu não queria que fosse mais uma oração, irmãos. Protocolo da igreja. Vai terminar, vamos orar. Eu queria que você fizesse uma entrega agora, da sua forma, do seu jeito. Do seu jeito. Do seu jeito. Fala, Senhor, pode contar comigo. Senhor, me ajuda a me dominar, a mandar no inimigo que tem mandado em mim. Não, ele não vai vencer nenhum, ele vai cirandar, mas não vai ganhar, não. A partir de hoje ele está derrotado na minha vida pela fé. Em nome de Jesus, meu amado e minha amada, eu vou ministrar sobre você agora essa autoridade que Deus tem separado para você. Já é tua. Quando você disse hoje, eu já tenho
essa autoridade é pela fé, mas talvez você não tenha exercido ainda como ela precisa ser exercida. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Espírito que desceu em Atos capítulo 2, inundando todo ser, transformando toda a vida, enche agora cada um desses que estão aqui na igreja, cada um, vem nuvem do Espírito, fogo do Espírito Santo, vem com autoridade, capacita as línguas que estão aqui, Senhor, cada boca, quando eles abrirem a boca, o inimigo vai sair sem pestanejar. Enfermidades, vocês se submetem agora ao poder e à autoridade de Cristo sobre a vida desses irmãos. Espírito Santo de Deus, agora, por último, o que esses discípulos foram fazer? Foram levar o reino de Deus. Leva-nos, Senhor. É diferente, eles saíram aquele dia, largaram tudo, foram de casa em casa. Nós nem sempre podemos fazer isso hoje, mas eu posso falar isso no táxi, eu posso falar isso lá no meu trabalho, eu posso falar isso na minha vizinhança. Senhor, envia esta igreja, Senhor. Senhor, nós queremos dobrar de pessoas este ano, mas não para ostentar que aumentamos batendo no peito, mas para dizer, tiramos da rua o tanto de membros que nós temos aqui, nós tiramos da rua e trouxemos da sarjeta, e está aqui para ser lavado e remido no sangue de Jesus. Senhor, que nós possamos fazer isso, possamos batizar muitas pessoas este ano, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre cada vida agora uma unção fresca, uma unção dobrada sobre a vida dos teus servos, em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? A Ele a honra, a glória, a majestade, a exaltação. Eu dependo da graça de Deus para viver.